Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis aqui do Santuário, queridos tenureiros, nós estamos fazendo umas meditações sobre a Igreja e também da nossa obediência ao Papa, tendo tanta hostilidade, eu diria, uma certa hostilidade de alguns grupos, porque a maioria está acolhendo com muita simpatia o nosso Papa. E às vezes são mais alguns católicos que não concordam com algumas atitudes do Papa. Mas eu gostaria hoje de dizer uma palavrinha sobre o Concílio Vaticano II, porque vários grupos católicos não acolheram o Concílio Vaticano II, as reformas que teve na Igreja. Então, eles argumentam assim: o Concílio Vaticano II, promovido pelo Papa João XXIII, era um concílio pastoral, mas não doutrinal. Então, não tem tanta importância este concílio. Este é o grande problema. Este Papa, em vez, diz que a pastoral, o aspecto pastoral e doutrinal é uma coisa só. Devem caminhar juntos. Não é? Esta é a doutrina, esta é a prática. Não. As coisas devem caminhar juntas. Bem, o Concílio Vaticano II se caracteriza por 3P. O que são estes 3P? Antes se falava da Igreja, sociedade perfeita. Em vez, o Concílio Vaticano II fala: a Igreja deve ser pobre, a Igreja, sem constatação, a Igreja é peregrina, e a Igreja é pobre, peregrina e perseguida. Nunca teve tantos mártires como no século XX. Os 19 séculos de perseguição da Igreja foram terríveis, especialmente os primeiros séculos. Mas quando nós pensamos que toda a perseguição que teve a Igreja no século XX são milhares, talvez milhões. Bem, mas sobretudo o Concílio Vaticano II enfatizou a Igreja dos pobres. Eu quero ler aqui, porque neste livro tem um capítulo dedicado ao aspecto mais típico do Concílio Vaticano II, que a Igreja deve viver mais pobre, ao nível do povo. Os padres devem cheirar ovelhas, ficar mais no meio do povo, dos mais pobres. Isso é a grande opção que também o documento de Puebla enfatizou, a opção preferencial pelos pobres. Mas eu gostaria de ler aqui, talvez tenho falado várias vezes, mas muitos talvez não conhecem. No final do Concílio Vaticano II, um grupo de bispos, liderado por um bispo brasileiro, Dom da Câmara, decidiram, este grupo de bispos de todas as partes do mundo, foram nas catacumbas. Fora de Roma existem as catacumbas. Nós, inclusive, estivemos lá, quando ele veio brasileiros, lá nós fomos nas catacumbas. É interessante, é o símbolo da igreja perseguida, da igreja simples, da igreja pobre. E lá nas catacumbas, estes bispos tomaram estes propósitos. Olha, eu vou ler só isso, porque eu devo marcado aqui. Procuraremos viver segundo o modo ordinário da população, no que concerne à habitação, à alimentação e aos meios de comunicação e aos meios de locomoção. É aí que Dom Helder Câmara disse: um bispo não se mede pelo tamanho do carro,
para sempre renunciamos às aparências e à realidade da riqueza. Não possuímos nem imóveis nem móveis, nem conta no banco. Confiamos a gestão financeira em nossa diocese a uma comissão de leigos. Recusamos ser chamados com nomes que signifiquem a grandeza e o poder, eminência, excelência, monsenhor. Preferimos que nos chamem de padres. São os bispos que pedem isso. Evitaremos aquilo que pode parecer conferir privilégios. Evitaremos incentivar ou lisonjear a vaidade de quem quer que seja. Daremos tudo o que for necessário ao serviço apostólico e pastoral das pessoas. Este documento, chamado famoso Pacto das Catacumbas, naquele tempo realmente ecoou todo mundo católico e efetivamente é um aspecto muito importante que a igreja seja simples e pobre. Peçamos isso a Deus. Quero pedir as vossas orações porque segunda e terça-feira teremos um encontro de padres. Viram padres de Curitiba, de São José dos Pinhais e alguns também aqui de Guarapuava. E nosso tema será este. Seguindo Carlos de Foucault, Charles de Foucault, nós iremos meditar sobre este tema importante. O tema que a Igreja nos propôs no Concílio Vaticano II. Eu disse 3P, mas são 4. Pobre, peregrina, perseguida e pecadora, porque lembra que nossa igreja una, santa, católica, agora nós falamos igreja una, santa e pecadora, porque nós somos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.